Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre não sou um verdadeiro cristão, pois muitas vezes caio em tentação e peco. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar algo nos comentários é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Fique à vontade e que vocês se inscrevam neste canal, que é o canal de Deus. Tá certo? Quem não se inscreveu ainda. Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que o Senhor tome mais uma vez o seu mensageiro aqui falando. Que o Senhor me inspire, Senhor, e que o Espírito Santo fale através da minha boca, seja apenas seja usado como ferramenta, Senhor, como, como instrumento para que o Senhor possa trazer a mensagem, Senhor, as pessoas que estiverem me ouvindo e a mim também, Pai. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que possamos compreender a verdadeira mensagem que você quer nos ensinar e pôr em prática na nossa vida, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu acho que muitas vezes você pode se pegar dizendo: eu não sou bom bastante, eu sou fraco, eu sou um inútil, eu sou uma porcaria de ser humano, eu sou um prestável, eu não valo nada, eu sou um falso cristão, eu peco toda hora, eu caio em tentação, muitas vezes eu não resisto, peco, eu não sirvo, eu estou perdido, eu nunca vou conseguir chegar na vida eterna. Queridos irmãos, a Bíblia ensina que os nossos patriarcas, os profetas, os personagens considerados heróis de fé na Bíblia eram perfeitos? Ensinam que eles nunca pecaram? Não, né? Pelo contrário. Quando a gente vê Noé, você vê que ele caiu bêbado, né? Lá na vinha dele. E nu, né? Depois você vê Abraão, ele cometeu adultério com Agar. Ele se deitou com Agar sem consultar a Deus. E teve Ismael. Você vê que Jacó enganou o pai para conseguir a bênção. E também cometeu adultério, pois casou com duas mulheres, não respeitando as leis de Deus, ainda pegou duas concubinas, né? Moisés, um dos erros dele que nós vimos na Bíblia, foi que ele não circuncidou o filho como deveria. Aí você vê Davi matou Urias, mandou matar Urias, né? Praticamente matou Urias, é um assassino e um adúltero, depois adulterou com Batseba. A Bíblia demonstra que esses homens não eram perfeitos, nunca foram perfeitos. Você acha que o profeta Elias, ele era perfeito, por isso foi levado ao céu, ou Enoque? Não. Eles foram levados aos céus porque eles andaram no caminho do Senhor. Porque eles dedicaram 100% da vida deles ao Senhor. Mas não que eles nunca pecaram, não que eles eram perfeitos, não eram. Tanto que, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ambos deveriam voltar para a terra para morrer. Entendeu? Ambos deveriam morrer. Então, eles mesmos morriam para a salvação da humanidade, não precisava ser Jesus, né? Então, todos pecaram em algum momento. José, todo mundo pecou. Ninguém era perfeito. Ninguém. Salomão não adorou imagens? Adorou. Pedro não era um cara rude, ignorante? Era. Cometeu pecado? Sim. Paulo, o apóstolo, ele fala que ele, por mais bom que ele era, ele tinha um espinho na sua carne. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, nós queremos o bem, eu quero o bem, eu quero ver as pessoas bem, quero seguir o que Deus quer de mim. Mas nós não somos donos da nossa ação final. Nós somos fracos, nós não conseguimos suportar o não pecar muitas vezes. Mas isso não nos faz um lixo de ser humano, não nos faz um falso cristão, nos faz humanos.
Nós somos imperfeitos. Desde que Adão comeu da fruta proibida, nós passamos a ter o bem e o mal dentro da gente. Agora nós escolhemos qual lado é que nós vamos escolher usar. E outro, quanto mais nós estivermos na palavra do Senhor, estudando a palavra, estudando a Bíblia, as Escrituras Sagradas, comendo do pão da vida que é Jesus, da água da vida, bebendo da água da vida que também é Jesus, que nem só de pão viverá o homem, da palavra de Deus, como ele próprio disse, como também está escrito no Velho Testamento. Então, nós podemos entender o seguinte, que nós precisamos consumir, quanto mais a gente estiver em contato com a palavra de Deus, estudando as coisas de Deus e rejeitando as coisas mundanas, mais forte na fé nós vamos ficar e mais difícil nós vamos ficar. Que nem, por exemplo, o que faz a gente pecar? Qual que é o gatilho? Né? Então, muitas vezes, eu preciso estar com a mente em outra coisa para não pecar. Então, muitas vezes, a pessoa está ali numa boa, aí tá vendo ali no Facebook e de repente aparece um rapaz tá ali, normal. Aí de repente ele tá no Facebook vendo os colegas ali do Face, tá, de repente aparece uma imagem de uma moça de biquíni, de coisa, aquilo começa a chamar a atenção dele. E aquilo começa a atiçar os hormônios dele, que ele começa a sentir vontade de ter relação sexual, mas ele não tem mulher, ele é dali, então ele vai se masturbar. E aí ele vai cair em pecado. Então a masturbação pode vir a pornografia, ele pode botar um vídeo pornográfico, entendeu? Então uma coisa vai atiçando a outra, e um vício vai atiçando o outro, né? Que nem uma pessoa que eu conheço, ele tinha vício em cigarro, ou se ainda tem, em bebida, droga, então uma coisa atiçando a outra. Então ele estava lá, ele estava resistindo, aí ele pega, punha o celular na boca, daqui a pouco começava a beber uma latinha de cerveja, coisa, daqui a pouco vai ver ele já tinha usado droga também. Então um vício vai atraindo o outro. É uma coisa inevitável. Então é uma corrente que não tem fim. Uma corrente maligna que não tem fim. Então nós precisamos evitar os gatilhos para esses pecados. E como é que nós fazemos isso? Estando em contato com a palavra do Senhor. Então nós podemos estudar a palavra do Senhor. Existem vários vídeos no YouTube falando sobre a palavra do Senhor. Existe a TV Novo Tempo que fica 24 horas falando a palavra do Senhor. Existe a Bíblia Sagrada. Existe outras programações também que falam a palavra do Senhor. Existem louvores que a gente pode estar ouvindo, em vez de estar ouvindo as músicas mundanas, vamos ouvir louvores, né? Então a gente tem que ver o que é que atiça a nossa, como é que fala? A nossa vontade de pecar, né? Mas o pecado faz parte. Ninguém vai ser perfeito o tempo inteiro, entendeu? Em algum momento você acaba pecando, entendeu? Ninguém vai viver o tempo inteiro na perfeição. Ninguém é perfeito. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nós vamos pecar. Mas quanto mais a gente tiver em contato com a palavra do Senhor, mais forte que a gente tiver a palavra do Senhor, o que vai acontecer? A luz que está dentro da gente, ela vai brilhar cada vez mais. E a trevas, ela tende a ir sumindo. E aí o que vai acontecer? A gente que estava em trevas passa a viver na fé. Né? Então, as trevas não vão ter poder. Quanto mais luz a gente tiver, menos tendência ao pecado nós vamos ter. Por isso a importância da gente estar o tempo inteiro em contato com a palavra do Senhor. Todo dia estudando a palavra do Senhor. Todo dia refletindo na palavra do Senhor. Fazendo estudo bíblico, ano bíblico. Fazendo várias coisas através da Bíblia, estudando a palavra do Senhor o tempo inteiro. Evitando contato com coisas que vai ser gatilhos na gente. Por isso a importância da gente viver para o Senhor. Não basta apenas ir na igreja. Então, muitas vezes, eu caio em pecado. Eu fico muito tempo na palavra do Senhor e assim eu caio em pecado. Não é fácil a gente viver sem pecar. Mas o importante é que a gente compreenda que nós podemos nos arrepender. E através do sangue que Cristo derramou na cruz e da carne dele rasgada lá na cruz, nós possamos alcançar a salvação através do nosso arrependimento. Então, não é porque você peca que você não é um cristão de verdade. Você é. Agora, a diferença de um cristão verdadeiro
para um falso vem na hora do pecado. A pessoa peca porque ela quer pecar, ou ela peca porque ela não suportou o pecado. São coisas diferentes, né? Tem aquela pessoa que ela peca, pequei, não tá nem aí, não tá nem aí. Então, essa tá pecando, tá no caminho errado. Agora, aquela que peca, mas ela se sente arrependida do que fez depois, e ela luta para não acontecer mais aquilo, pode ser que reaconteça, mas ela tá lutando, Deus está vendo se ela quer realmente aquela vida ou não, se ela quer realmente aquele pecado ou não. Ou se ela está lutando contra aquilo. Deus está vendo. Então, nós temos que entender que existe o pecador e o pecadeiro, né? Qual que é a diferença? O pecador é aquele que tem o instinto pecaminoso, ou seja, todo mundo tem. Mas o pecadeiro é aquele que fica afundado no pecado. Ele é um pecadeiro, né? Ele está afundado no pecado. Então ele é um pecadeiro. Então ele está pecando, ele está vivendo para o mundo, ele não está nem aí para os pecados que ele está fazendo, então ele é um pecadeiro, ele está vivendo em pecado. Agora, o pecador é aquele que vive para o Senhor, que luta contra o pecado, que sabe que é pecado e muitas vezes apenas cai na tentação de vez em quando, né? Não é fácil, nós não temos, entendam, nós não temos condição de vencer o pecado, nós não temos. Nós somos fracos, nós não conseguimos fazer isso. Mas, quando a gente deixa que Jesus viva na nossa vida, que a gente aceita o seu sacrifício, que a gente deixa de viver a nossa vida para viver a de Deus, quando a gente abre mão da nossa vida para a de Deus, né? A minha vontade, ela foi crucificada lá com Jesus na cruz. É que Paulo diz na Bíblia, que ele não vive mais, Cristo vive nele, ou seja, a vontade de Paulo foi crucificada com Jesus na cruz. E ele, pois nele a vontade de Jesus, é ele quem vive através de Paulo, é quem vivia através de Paulo. Hoje eu posso falar, é ele quem vive através de mim. Eu vivo para fazer a vontade dele, não a minha. Entendeu? A minha vontade seria comer uma feijoada, seria comer um pernil, seria comer pão com mortadela, um pão com presunto, um pão com apresentado, um torresmo, um bacon, linguiça de porco, enfim, calabresa, paio, língua de porco. Mas eu não posso mais. Por quê? Porque eu entendo que o meu Senhor não quer. O que eu quero não vale nada. Porque muitas vezes, na maioria, posso dizer das vezes, a minha vontade é o pior para mim. Agora a de Deus é sempre o melhor. Por isso eu tenho que abrir mão da minha vontade pela dele. Não basta simplesmente que eu frequente uma igreja. E é isso que nós temos que entender. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós vamos estar. E mais força nós vamos ter para se defender do pecado. É claro que em muitos momentos nós vamos pecar, porque nós não somos perfeitas. E Deus sabe e reconhece isso. Tá certo? Então, não é porque eu pequei que eu não sou um cristão verdadeiro. Não. O verdadeiro cristão, ele vai se arrepender do seu pecado, vai pedir perdão a Deus, vai ser alcançado pela graça de Cristo e vai servir a sua vida. O verdadeiro cristão, ele vai compreender que ele não pode sozinho vencer o pecado. O verdadeiro cristão, ele vai entender que agora ele tem um Deus que o guia, mas que muitas vezes ele vai decidir fazer a vontade dele e não de Deus. Que é exatamente isso que leva a gente ao pecado. Porque em alguns momentos a gente acaba deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. E aí então é que vem o pecado, né? É aí que vem o pecado. Né? Então, queridos irmãos, que nós possamos viver para o Senhor. Viver na graça do Senhor. Que Deus possa estar conosco agora e sempre. Que nós possamos entender e viver para o Senhor, estudar a palavra do Senhor, dedicar uma boa parte do tempo para a vontade do Senhor, evitar as coisas mundanas e deixar mais na vida as coisas do Senhor. Porque, infelizmente, muita gente prefere as coisas mundanas do que o Senhor. Por exemplo, deixar uma reflexão aqui. Quanto tempo por dia vocês dedicam para coisas mundanas? Quanto tempo para o Senhor? Vocês param para ouvir um vídeo desse aqui de meia hora, 15 minutos? Alguns que estouram um pouco mais, que deu uma hora, vocês conseguem parar para vir? Ou vocês pegam e simplesmente ouvem um pedacinho e para? Ou vocês nem ouvem o vídeo? Ou, às vezes você põe ali, só visualiza, mas não ouve. Eu vou falar para vocês estão perdendo tempo.
Quer dizer que tem tempo para assistir uma novela, 2 novelas, 3 novelas, telejornal, programa de auditório. Enfim, não tem tempo para a palavra do Senhor? Me desculpa, se você está agindo desse jeito, você está muito longe de ser um cristão de verdade. Muito longe. Tá certo? Muito longe. Você está. Tá certo? Então você precisa entender que você precisa ter tempo para o Senhor. É muito mais importante você assistir um vídeo desse aqui, ou um programa do Novo Tempo, ou estar ali estudando a Bíblia, do que estar vendo um programa de auditório, estar vendo uma novela, tá certo? Então dedique seu tempo para Deus e não para o mundo. Quanto mais perto de Deus vocês estiverem, menos chance de pecar vocês estarão. Mais forte na fé vocês estarão. Tá certo? Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado pela meditação, obrigado por estares comigo. Obrigado por estares ao meu lado, Senhor. Obrigado por me guiar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que vem fazendo por mim, Senhor. Que Deus possa nos iluminar e nos trazer alegria, paz e amor. Que Deus possa estar conosco hoje e sempre, Senhor. Que Deus abençoe, Pai. Que o Senhor possa abençoar todos e que possa nos capacitar e nos dar sossego enquanto nós não estivermos estudando a palavra do Senhor. Dedicamos bastante o suficiente, Senhor. Se nós estivermos no caminho certo, se formos verdadeiros cristãos, Senhor, nos dê o conforto para que nós entendamos que estamos no caminho certo, Pai. E nos guia sempre a fazer o que é correto perante a sua vontade, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Muito obrigado por tudo que vem fazendo por mim, Senhor. Eu oro, agradeço e glorifico, meu Deus. Obrigado por tudo que você vem fazendo, meu Deus. Peço que as pessoas que estão trabalhando, que estão me ouvindo neste momento, inscritas ou não no meu canal, e as que não estiverem me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoe todas elas, Pai. E agradeço também por ter ido e voltado em segurança de Mogi, eu e minha mãe, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, Senhor. Muito obrigado. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? E que podemos então pensar. Quanto tempo eu dedico da minha vida, do meu dia para Deus e quanto tempo eu dedico para o mundo? Tá? Vamos pensar nisso. Muitas vezes eu dedico para Deus um tempo pequenininho e para o mundo a maior parte. E aí eu corro o risco de me afundar cada vez mais no pecado. Eu preciso dedicar a maior parte do meu tempo para Deus. Uma parte do tempo é para o trabalho, outra parte é para Deus e para a família. Lembre-se disso. E se você quer saber como você deve assistir uma televisão, a pergunta que você deve fazer para você é a seguinte: eu posso assistir essa programação com meu filho? Se a resposta for não, não assista. Porque se o seu filho não pode ver, você também não pode. Tá certo? Fica aqui a meditação, queridos irmãos. Sirvam o Senhor. Que Deus abençoe a todos.